Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal começar a entrar. Oi, acho que deu uma travada e agora voltou. Tudo bem? Eu vou aguardar algumas pessoas entrarem, confirmar se estão conseguindo me ver, se estão conseguindo me ouvir. Acho que agora é que entrou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos para o nosso bate-papo nessa quinta-feira. Se tiver tudo ok com o som, com a imagem, me deem um joinha aqui. Obrigada sempre ao Portal Me por esse espaço. Eu sou Carla Amaral Barros, psicóloga e coordenadora do Projeto Sakurá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o limite entre conflito e agressão, entre a diferença nesses dois comportamentos, nessas duas reações que são tão presentes e tão comuns em relacionamento. A gente vai falar mais dos relacionamentos afetivos, tá? Mas isso se aplica a vários tipos de relacionamento também. O pessoal que está entrando agora aqui no Portal Me, compartilhem, convidem os amigos. Tá tudo ok aqui o áudio e o vídeo, já recebi um ok, obrigada. Convidem os amigos, compartilhem, acionem as notificações para sempre vocês estarem recebendo os vídeos aqui. Para quem quiser acompanhar a gente no Projeto Sakurá pela nossa página, Projeto Sakurá Psicologia no Japão. Muitos de vocês já conhecem o nosso trabalho, tem algumas carinhas conhecidas aqui. Bem, nós estamos aí na semana do feriado, algumas pessoas já estão retornando ao trabalho hoje, outras pessoas ainda vão dar uma esticadinha, às vezes contra gosto, né? Porque tem algumas fábricas estendendo um pouquinho mais o prazo do Yasumi ou da suspensão de algumas atividades. E estamos todos nos deparando com uma situação completamente atípica mundialmente, que é a pandemia. E essa questão tem nos colocado diante de muitas situações que não eram previstas, né? Tem nos colocado diante de muitas realidades e isso tem trazido, sim, tem afetado a nossa rotina familiar, tem afetado a nossa qualidade de vida. Muitas famílias têm sido afetadas positivamente, nós até conversamos sobre isso recentemente, aqui no portal e também na nossa página do projeto, falando sobre a questão da pandemia. E por que eu estou falando da pandemia se o tema da nossa conversa hoje é o limite entre conflito e agressão, é a diferença entre esses dois aspectos? Porque nós estamos, nesse momento, nos deparando com uma situação que não foi uma escolha nossa. Nós estamos submetidos a um convívio familiar ou a uma frequência nesse convívio que não foi uma opção, que é a condição que nós temos, né? Estamos aí diante de um feriado em que não pode se viajar, em que precisa ficar dentro de casa, em que locais que normalmente nós iríamos passear não estão abertos ou acessíveis, né? Shoppings fechados e tudo mais. E isso faz com que a gente fique muito mais dentro de casa ou muito mais tempo no convívio com as pessoas da nossa família. Claro que quando a gente tem o dia a dia, tem o trabalho, tem os amigos, tem o lazer, tudo isso dilui muitas vezes os conflitos existentes, diminui as diferenças existentes entre as pessoas que estão dentro da mesma casa, entre a família. Quando a gente está numa situação como essa, se nós temos alguns atritos, se nós temos algumas divergências, pode acontecer disso ficar mais forte.
pode acontecer disso ficar pior e até mesmo progredir para situações de agressão ou situações de violência. Nós temos percebido, tanto no Brasil quanto no Japão, um aumento no índice de violência doméstica, embora não seja esse o nosso foco hoje principal, mas o assunto que a gente está tratando leva a essa questão da violência doméstica, e é importante a gente entender, e além de entender, perceber o que pode nos ajudar. Percepções que a gente pode ter sobre a situação, comportamentos diferentes, tentativas de mudança, de perceber o que está levando a gente a ter esse tipo de comportamento mais irritativo, mais nervoso, mais explosivo, ou também de isolamento, de desânimo, de apatia. Bem, qual é a diferença, então, entre discordar de algo, entre você debater um assunto, você ter pensamentos diferentes e você agredir? Quando eu falo em agressão, eu estou falando de agressão verbal, né? Não necessariamente a agressão, ela precisa ser somente a agressão física. Quando a gente fala da violência, ela passa, sim, primeiramente pela violência verbal ou pela violência psicológica. Então, qual é a diferença? O que é quando nós discordamos de alguém, discordamos de algum assunto? Isso em diversas situações, tá? Embora, como eu falei no começo, a gente vai estar pensando mais nos relacionamentos afetivos, mas em diversas situações a gente passa por isso. O pessoal tá aqui dando olá, boa noite, Júnior, tudo bem, Júnior? Bom ter você aqui. Portal Me tá deixando o nosso acesso do Facebook, do YouTube, nós estamos no Instagram também, compareçam lá, acompanhem a gente, curtam, sigam as nossas postagens e aqui no Portal Me também. Bem, então, quando a gente discorda de alguém, nós temos opiniões diferentes sobre aquele assunto. Nós temos desejos diferentes, vontades diferentes, objetivos diferentes, que seja o que a gente vai comer. Uma coisa tão simples, que poderia ser tão banal, muitas vezes, diante de uma situação de estresse, pode se transformar numa briga, pode se transformar num grande conflito. As referências que nós temos, como assim, Carla? As referências que nós temos, os valores que nós temos, o que é importante, né? De repente, para uma pessoa é mais importante a gente estar aconchegado em casa, assistindo um filme, todo mundo junto. Para outra pessoa, isso não tem valor, porque ficar em casa é a mesmice, só tem valor se sair, se fizer um passeio programado, e isso pode gerar conflito. Então, a gente não está falando aqui de coisas absurdas ou de coisas extremas que fazem parte da rotina de uma parte das famílias ou da realidade de uma parte das famílias. Nós estamos falando aqui da grande realidade, do que acontece com todos os casais, com todas as famílias, o que é comum. Uma outra questão que colabora muito para que a gente discorde de algo, né, para que a gente possa ter algum conflito, é a incompatibilidade. O que é a incompatibilidade? São essas diferenças de opinião, as diferenças do querer, algumas diferenças em como educar os filhos, em como resolver problemas, em como resolver situações, como lidar com a falta de dinheiro. Gente, a questão financeira afeta diretamente as famílias e afeta diretamente os casais também, que são os provedores dessa família, quem vai ter que tomar todas as decisões. Então, isso ficaria no bloco da discordância, do discordar, no bloco do conflito. Eu não concordo, eu debato um assunto, eu discuto aquele assunto, e isso não precisa se tornar uma agressão. Mas e no caso da agressão,
da agressividade ou da violência. O que caracteriza uma fala agressiva? O que faz com que a gente identifique que um determinado comentário, ou uma brincadeira, ou uma agressão verbal seja realmente caracterizado ou entendido como uma agressão constituída, né? Pessoal, fiquem à vontade para estar mandando perguntas, comentários e participando da nossa live como se fosse realmente um bate-papo, que é isso que é. Tá, uma fala agressiva, uma verbalização, uma conversa, uma discussão, ela anula ou prejudica a outra pessoa. Como assim anula? Ela diminui o valor daquilo que essa outra pessoa está falando ou está fazendo. É quando alguém faz um comentário que diminui o seu valor, que diminui a importância daquilo. Por exemplo, para preparar um alimento, uma refeição, né? Você vai e faz aquela refeição com carinho, com vontade de que seja gostoso, de que as pessoas gostem. E aí, quando você serve, aí você fala, nossa, mas você tá sem criatividade mesmo, hein? Toda vez que você vai fazer, que você diz que vai fazer algo diferente, você acaba fazendo exatamente o mesmo prato e com uma conotação agressiva, com uma conotação ríspida. Então, isso é algo que anula o teu empenho, que diminui a importância daquilo que você fez. Então, isso tem muito mais uma conotação de agressividade. Claro que a gente está dando um exemplo mais ameno, né? Podem ter coisas mais difíceis de serem ouvidas, mais objetivas, muito mais agressivas, mais explícitas, né? Mas, basicamente, o que a gente escuta do outro são comentários ou reações que fazem a gente pensar, nossa, tudo que eu faço é errado, ou o que eu fiz não foi bom o suficiente, ou eu não sou boa ou não sou bom o suficiente, né? Podem ter algumas reações que façam com que a gente sinta medo, né? Podem ter algumas situações que façam com que a gente fique paralisado, que a gente não saiba a reação que a outra pessoa vai ter. Então, diante de uma fala agressiva, a gente prefira se calar do que entrar em conflito e entrar numa questão de maior agressividade com o outro. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a diferença entre um jogo de tênis e um jogo de frescobol. E o que acontece muitas vezes nos casamentos, nos relacionamentos afetivos, é que ao invés do casal jogar frescobol, eles jogam tênis. Qual é a diferença entre um e outro? Os dois jogos se utilizam dos mesmos materiais e do mesmo número de jogadores. Uma bola, 2 raquetes, 2 jogadores. Só que o tênis, quem ganha um jogo de tênis? Ganha quem jogar, quem fizer o outro errar, né? Então, quanto melhor for a sua jogada, o outro vai errar e aí você ganha. É uma disputa para um ganhar e o outro perder. Esse é o jogo de tênis. Então, vamos pensar que o jogo de tênis ele está mais vinculado à questão da agressividade. E o jogo de frescobol está mais vinculado às questões do conflito, da negociação, da colaboração. Por quê? É um jogo que usa os mesmos jogadores, os mesmos recursos, mas quem ganha? Os dois ganham. Quanto melhor for a qualidade da bola que você joga,
o teu adversário, né, o seu parceiro, não seria um adversário, mas seria o seu parceiro de jogo, vai poder fazer uma jogada melhor para você. E quanto melhor vocês dois jogarem, o jogo vai avançando e vai ficando mais divertido, mais complexo, e juntos vocês vão se divertindo, vão construindo o jogo. Então, num relacionamento, quando a gente consegue aprender a jogar frescobol e ser colaboradores participativos, a chance que a gente tem de ter mais empatia, mais colaboração, menos disputa, menos diminuição do valor do outro, vão aumentar muito, né? Como a gente olha para o conflito, quando a gente olha para uma situação, a forma que a gente enxerga isso é que faz com que isso seja positivo ou negativo. Quando a gente percebe um conflito no relacionamento, se eu tenho um histórico em que discordar é sinônimo de agressividade, isto vai fazer com que eu tenha uma experiência negativa. Se eu vejo um conflito como uma construção, como algo em conjunto, como uma oportunidade de crescimento mútuo, isso vai ser uma experiência positiva. Então, como a gente vivencia situações de violência, situações de agressividade, situações de conflito, tem total relação com o nosso histórico, com todas as referências que a gente traz da nossa família de origem, da nossa história de vida. Bom, falando um pouquinho desse discordar, né? Aproveitando o exemplo que eu dei dos jogos, esse fato do discordar de algum assunto, ele não precisa migrar para uma discussão, ele não precisa se transformar numa disputa. Se vocês conseguirem, quando nós conseguimos entender que muitas vezes o objetivo é o mesmo, o objetivo pode ser ter um lazer em família, o objetivo pode ser como orientar melhor o nosso filho que está na adolescência, que está começando a namorar, por exemplo. O objetivo é o mesmo, então não vai ter ganhador. Numa família, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Quando nós olhamos para o outro com empatia, quando nós entendemos que a preocupação do outro é a mesma que a nossa, mesmo que nós tenhamos pensamentos diferentes, uma forma de conduzir a situação diferente, a gente vai exercitar a nossa empatia. A gente vai exercitar a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Como essa outra pessoa está vivendo isso, como essa outra pessoa está experimentando essa sensação, né? Isso desenvolve o respeito, isso desenvolve muito a gentileza dentro desse relacionamento afetivo, né? Ai, Carla, mas você fala, mas pensa que é fácil, todo mundo cansado, ainda com dificuldade financeira, com criança berrando no ouvido, porque aí as crianças também estão numa rotina diferente. Não, gente, eu não acho que é fácil, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vivo também, né? Nós também estamos aqui em quarentena, nós também temos dias de maior irritabilidade, temos dias de maior tranquilidade, de buscar ajustar as preferências de todo mundo. São desafios que fazem parte da rotina de todas as famílias, independente de como essa família é constituída. Pais e filhos, mãe e filhos, pai e filhos, avós, cada família tem o seu histórico, tem o seu jeito especial e único de ser. Mas quando a gente pensa em nos colocarmos no lugar do outro, será que a outra pessoa, como será que a outra pessoa vai se sentir se ouvisse isso que eu estou ouvindo? Se falasse isso que eu estou pensando? Se ouvisse isso que eu estou pensando?
Então, nos colocarmos no lugar do outro nos aproxima, nos torna mais sensíveis e colabora muito para que a gente possa ter mais gentileza. E quando eu falo de gentileza, eu tô falando de se importar com o que é importante para o outro, com o que é importante para mim. Ser gentil não apenas com o outro, mas ser gentil com a gente, né? O autocuidado, essa questão dos conflitos ou da agressividade passa por nós. Passa pelo jeito que a gente lida com as nossas dúvidas, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades. Um aspecto bem importante que ajuda também a identificar um comportamento mais agressivo, um comentário mais agressivo ou violento. Quando a fala da outra pessoa, quando o que a outra pessoa diz ou quando o que a outra pessoa faz te oprime, te amedronta, diminui o seu valor, isto não é normal. Isto é agressividade. Uma piada que diminui o valor do outro não é uma piada, é uma agressão. Então, nós precisamos sim estar atentos a isso. Não é brincadeira, é desrespeito. Ah, mas eu tô brincando com você, mas se o outro se sentiu desrespeitado, como eu falei, humilhado, oprimido, amedrontado, isso não é uma brincadeira, é uma agressão. E muitas vezes, até mesmo culturalmente, nós não percebemos isso. Às vezes a gente tem isso tão impregnado na nossa vida, na nossa rotina, na nossa história, que a gente acha que isso é natural, mas não é. A Maria aqui dando boa noite. Bom, disso que eu tô colocando para vocês, eu gostaria de dar destaque a uma palavra, que é a gentileza. Talvez a 3 palavras: gentileza e autocuidado. Isso que eu tô dizendo em relação a um casal, por exemplo, né, sobre relacionamentos afetivos, nós temos muito presente também no relacionamento familiar, entre pais e filhos. Como é o jeito que você está tratando o seu filho? Que tipo de comentário você tem feito para o seu filho? Será que são comentários que constroem? São comentários que fortalecem? São comentários que fazem com que ele tenha a sua autoestima mais elevada? Ou são comentários que coloca para baixo, que diminui o seu valor? Então, observar isso vai fazer com que a gente mude. O primeiro passo para qualquer mudança de comportamento é a conscientização, é o autoconhecimento, é a autopercepção. No momento em que você percebe a sua conduta, você pode mudar o seu sentimento sobre isso e mudar o seu comportamento. Esse é mais ou menos o princípio que a gente utiliza na mudança de comportamento no atendimento psicológico. A gente precisa mudar o que a gente acredita, o que a gente sente, para que mude o que a gente faz. Então, vamos procurar ter com as pessoas da nossa família, né? Não só da nossa família, mas hoje falando da nossa família, a mesma gentileza, o mesmo cuidado que nós gostaríamos que tivessem conosco, né? Respira fundo, sai de perto um pouco, procura pensar nos objetivos em comum, procura respeitar as diferenças e buscar soluções em conjunto. Não estou querendo dizer aqui que isso seja uma missão fácil, que isso seja tranquilo para ser realizado, mas é fundamental para que tenhamos saúde, para que tenhamos qualidade nas nossas relações familiares. Se você entender que precisa de ajuda, se você entender que precisa de um auxílio profissional, de um terapeuta de família, de um terapeuta de casal, no caso um psicoterapeuta, um psicólogo, procure a nossa equipe, entre em contato com a gente pela página, pelo site,
pelo WhatsApp. Aqui estão todas as informações dos nossos contatos. Se você entrar na nossa página ou no nosso site, você já vai ter acesso direto ao WhatsApp ou ao nosso e-mail. E a gente pode estar agendando uma primeira conversa sem custo para poder verificar a tua necessidade e passar uma proposta de trabalho. O mais importante é olharmos para a gente e olhar com carinho e com gentileza para quem está em volta da gente, para que a gente não precise passar por situações tão graves ou tão drásticas como a questão da violência doméstica, né? Que já foi tratado aqui. Com certeza a gente pode resgatar esse assunto sempre que necessário. E sim, nós estamos vivendo num momento em que existe uma fragilidade muito maior. Eu agradeço muito muito a parceria do Portal Me, a presença de todos vocês. Eu que agradeço, a Patrícia está dizendo aqui, obrigada. Qualquer dúvida que tenham, encaminhem pra gente, mesmo que seja em inbox ou aqui nos comentários, que a gente vai respondendo depois. Espero sempre vocês aqui, na primeira quinta-feira do mês, 8h30 da noite. Um grande abraço, aguardo vocês nas nossas redes sociais. Pessoal do Portal Me, abraço, aproveitem o feriado com cuidado, com moderação e com gentileza. Um grande abraço a todos, bom descanso, até mais.